O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, o Ciência está no ar. No programa de hoje nós vamos entender como é feita e quais os benefícios da clonagem vegetal. Para isso, eu fui até laboratórios de melhoramento genético e conversei com 2 professores que estudam o assunto. Nós vamos entender mais sobre as pesquisas que eles desenvolvem e quais os benefícios para a sociedade. E ainda no quadro Fronteira do Conhecimento, o professor João Bespalhoc mostra os desafios da pesquisa em clonagem vegetal. O termo clone foi criado em 1903 pelo botânico Herbert Weber, enquanto pesquisava plantas no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O termo vem da palavra grega clon, que significa broto vegetal, e consiste na técnica de duplicar genes para obter plantas iguais. O principal benefício deste processo é fazer com que a planta comece a produzir em menos tempo. Então, a clonagem é quando a gente pega um pedaço de uma planta qualquer e propaga as partes que estão faltantes daquele indivíduo. Então, se eu pegar uma folhinha de violeta e colocá-la em condições adequadas, ela vai enraizar e eu tenho uma planta idêntica à planta-mãe, né? Com o mesmo genótipo, com as mesmas características selecionadas daquele indivíduo. E qual que é o principal benefício da clonagem? É fazer uma planta idêntica à planta-mãe que produza precocemente. No caso de uma ornamental, trazendo rapidamente a formação de flores. No caso de uma com interesse agronômico, frutífera, rapidamente flores, portanto frutos e sementes. Inicialmente, a maioria dos estudos e experiências em clonagem eram feitos pelo processo in vitro, e a Universidade Federal do Paraná se destacou nestas pesquisas. Desde 1986, o professor Flávio Zanetti estuda a clonagem da araucária. Ele produziu a primeira planta in vitro. Como especialista em fruticultura, eu sempre olhei a araucária, eu não olhei como uma madeira. Eu vi a araucária como uma fruteira com grande potencial de produção de alimentos. A araucária angustifolha, ou pinheiro do Paraná, é a árvore símbolo do estado. Encontrada em regiões com altitudes a partir de 500 metros, a araucária é responsável por proteger plantas menores que precisam de sombra, além de alimentar roedores e pássaros. No inverno, o pinhão, a semente do pinheiro, é a fonte de renda para muitas pessoas e o único alimento para várias espécies, entre elas a gralha azul, símbolo do estado também. A legislação brasileira não permite o corte da araucária que está ameaçada. O professor Flávio Zanetti é apaixonado pelos pinheiros e é engajado em preservar a planta. E esse ano aconteceu justamente um problema nesse sentido, né, professor? De ter falta de pinhão no mercado. Olha, há 2 possibilidades da escassez de pinhão. Independente da tendência que nós temos de diminuir cada ano a quantidade de pinhões pelo número menor de árvores produtivas, porque todo ano a pinheira fica um ano mais velha, diminui alguns ramos e as pinhas são produzidas nos ramos. Consequentemente, menos ramos, menos pinha. Então, se não houver uma política de incentivo ao plantio de araucárias para a produção de pinhões, é claro que no horizonte 50, 70 anos, nós vamos ficar praticamente sem pinhões. Apesar do sucesso inicial com as pesquisas in vitro, ao longo do estudo um problema foi encontrado, o fototropismo. Os brotos cresciam para os lados e não para cima como desejável. Mais pesquisas e em 2000 uma nova técnica surgiu para a clonagem de pinheiros. A gente faz o enxerto de um ramo horizontal e ele cresce deitado. Então, ao invés de me dar uma brotação vertical, ao invés de eu ter um broto para me dar um tronco, vai me dar um galho. Um galho não serve a nada. Quer dizer, o que eu faço com um pinheiro que só tem um galho? Então, por mais que ela entre em produção daqui 3 ou 4 ou 5 anos, não me resolve nada. Então, o que nós estamos pesquisando agora, e vamos mostrar na imagem seguinte, é
a possibilidade de reverter, de pegar um galho e fazer crescer na vertical. Então, a técnica que nós viemos desenvolvendo já nos dá muita esperança, porque aqui tem a prova de que enquanto aquele outro enxerto estava crescendo deitado, formando um ramo somente, aqui nós estamos vendo um enxerto que foi feito aqui, ó. O enxerto foi feito aqui e estamos vendo que o ramo está engrossando como um verdadeiro tronco, ó. Todo o tronco está engrossando, fazendo seus ramos plagiotrópicos. Então aqui, plagiotrópicos, horizontais, né? E o tronco principal está crescendo. Essa é uma planta que, pelo que tudo indica, daqui 6 anos ela deverá iniciar a reprodução. Isso aqui é uma fêmea, portanto, daqui 6 anos ela tem todo o potencial de iniciar a produção. A gente percebe pelas acículas, que já essas folhinhas, né, que chamam acículas, elas têm as características de uma planta adulta. A enxertia dribla o fototropismo e faz com que a árvore cresça mais saudável e produtiva. O processo pode ser feito em casa. O professor Zanetti mostra como. Primeiro passo, não esqueçamos que uma enxertia se chama também uma fitocirurgia. É como uma cirurgia em animal. Aqui se chama uma fitocirurgia. Nós temos que buscar, primeiro, uma proteção, né? Uma proteção, porque olhem que essas acículas podem nos ferir, podem causar ferimento. Então nós vamos buscar uma proteção que pode ser um pano, um saco de plástico como esse que está aqui, perfurado aqui. E aqui agora eu faço isso aqui. Ficou exposto somente a área que eu vou enxertar. É como fosse uma mesa de cirurgia pronta para cirurgia, ok? Então aqui está, estou protegido e com uma tesoura, eu vou buscar uma tesoura e vou limpar a área onde eu farei a enxertia. Eu limpei essa área em torno aqui de 6 centímetros mais ou menos, né? 6, 7 centímetros. E agora, o que eu vou fazer? A área está pronta para fazer o enxerto. O que eu vou enxertar? Eu vou enxertar um material que eu mostro aqui, um material que foi retirado de uma pinheira fêmea, né? Portanto, de uma fêmea adulta que está produzindo muitos pinhões. Tenho que fazer do material que eu vou enxertar a mesma coisa, eu tenho que fazer limpeza aqui. Retiro as acículas de um pedaço de 3 a 4 centímetros que eu vou colocar aí. A época ideal de se fazer essa enxertia é de novembro a fevereiro. Isso aí nós já demonstramos, é o melhor período do ano. Eu corto fora essa parte aqui, essa parte jogo fora, e desta parte aqui eu posso fazer 2 ou 3 enxertias. Então, ao invés de uma, eu faço 2 ou 3 feitos. Então, em torno de 3 centímetros de comprimento, em torno disso, eu vou retirar uma placa daqui. Agora, um pouco mais profunda. Agora sim. Agora veja que eu raspei o lenho aqui. Eu raspei o lenho, tem um pouquinho de lenho, mas muito pouco, sem botar o dedo. Eu não posso botar o dedo ali porque oxida, daí não pega. Daí não vai ser viável. Então, muito bem, o que eu faço com essa lasquinha aqui? Eu tenho que rapidamente ver o tamanho dela, voltar aqui para o meu cavalo, meu porta-enxerto, ver o tamanho dela, marcar o comprimento, marco o comprimento aqui e retiro uma lasca do mesmo tamanho, ó. Eu retiro uma lasquinha aqui, de novo, até me aproximar do lenho, que seja da mesma largura. Veja, aqui eu tenho que segurar lateralmente sem encostar o dedo ali dentro. Então segurei aqui e agora vamos colocá-la exatamente em cima da outra. Olha, justaposta, ela cobriu o ferimento que eu fiz. Joguei fora a parte retirada aqui e exatamente em cima eu coloco essa. Muito bem. E para que ela fique fixada ali, não vou costurar não. Não vou costurar, mas vou pegar um fiozinho flexível como esse e vou amarrá-la aqui. E cubro para que não perca nem umidade, mas também não entre umidade. Então que também a chuva, né, não molhe. Então vou isolar completamente o ferimento. Agora fica ali umas 3 semanas. Se daqui a 3, 4 semanas eu perceber que a parte enxertada está verdinha, o que eu faço? É sinal que pegou. Então o enxerto vai pegar.
Se não pegar, ela vai ficar marrom, vai estar um tecido morto. Se está verdinho, o que eu faço? Eu venho aqui e retiro o plástico. 3 a 4 semanas depois retiro o plástico. Deixo uma semana só com arame e depois de uma semana, portanto daqui a 4 a 5 semanas no máximo, eu venho com a tesoura e faço o corte nessa porção aqui, que não vou fazer agora porque está recém-enxertado. Daqui a 4 a 5 semanas eu corto aqui. Por que eu corto? Porque se não cortar, aquela plaquinha que eu coloquei ali, ela vai ficar ali verdinha, bonitinha, mas não vai brotar. O principal resultado deste tipo de clonagem é a produção de araucárias mais produtivas. Então, o futuro tronco, a futura planta daqui, ela traz toda a carga genética desse pedacinho que eu acabei de colocar aí. E isso vai fazer com que eu enxerte fêmeas, eu possa ter um pomar com 8 plantas fêmeas e somente 2 machos. Se eu plantar o pinhão, eu vou ter metade fêmea e metade macho. Mas o macho não dá pinhão. Então, por isso a vantagem da enxertia. E a segunda vantagem, que eu vou, além de produzir pinhões maiores, daqui a 10 anos, depois desse enxerto, daqui a 10 anos, estarei colhendo pinhões. E depois do intervalo, o quadro Fronteira do Conhecimento fala dos desafios da pesquisa com clonagem. E ainda você vai conhecer o projeto que tenta salvar espécies nativas. O Ciência volta já. Meu nome é João Carlos Pespaglioc Filho, eu sou professor do Departamento de Fitotecnia e Fitossanitarismo do curso de Agronomia e também sou orientador do programa de pós-graduação em Agronomia e Produção Vegetal. Eu vou falar para vocês sobre a fronteira do conhecimento na área de cultura de tecidos, que está muito relacionado com a clonagem vegetal. Na cultura de tecidos, a cultura de tecidos ela usa células, tecidos e órgãos vegetais, e eles são trabalhados dentro de laboratórios, e com isso nós conseguimos fazer com que obter plantas exatamente iguais àquelas que a gente são as plantas mães. Essa técnica ela pode ser utilizada pela gente para fazer o que a gente chama de micropropagação, e essa micropropagação faz com que haja uma aceleração da multiplicação de materiais desejáveis, tanto para melhoramento como para produção em geral. Ou eu posso trabalhar com essa técnica também na parte de transgenia, para fazer produtos transgênicos, colocar genes novos em culturas sem que haja a fecundação. O que há de importante nessa área, que nós trabalhamos muito, é que para cada cultura a gente precisa ter um tipo de protocolo diferente entre as culturas. Então, por exemplo, quando eu trabalho com eucalipto, vai ser diferente o tipo de meio de cultura, o tipo de hormônio que eu utilizo quando eu vou utilizar com cana-de-açúcar. E é isso que muitos dos nossos alunos, tanto da graduação como da pós-graduação, eles fazem. Eles trabalham com diferentes tipos de reguladores de crescimento, com concentrações e tipos diferentes que vão dar uma resposta diferente e que vão melhorar a eficiência dessa multiplicação. Para a gente ter um exemplo, a gente pode falar do eucalipto. É uma cultura extremamente importante para o Brasil, e a gente tem trabalhado no laboratório junto com a professora Marguerite Torran, que é do Departamento de Botânica, tentando conseguir protocolos mais eficientes para a transformação, da transgenia do eucalipto. O eucalipto, por ser uma planta perene, lenhosa, ela é muito difícil de ser regenerada e obter a multiplicação dela. Além do eucalipto, nós também trabalhamos bastante no nosso laboratório, que é o laboratório de micropropagação, com a cana-de-açúcar. No caso da cana-de-açúcar, a gente tem 2 grandes objetivos, que é conseguir meios para melhorar a micropropagação dela, e para isso a gente tem trabalhado hoje com equipamento de última linha, que é chamado de bioreator. Esse bioreator
ele faz com que as plantas sejam multiplicadas com uma velocidade muito maior do que normalmente é conseguido nas outras técnicas. Na parte de transformação de cana-de-açúcar, a gente tem trabalhado com a biobalística, é um equipamento também novo, equipamento caro, talvez aqui em Curitiba seja o único que existe, né, na universidade. Esse equipamento faz com que nós temos que trabalhar os protocolos para que realmente as plantas de cana-de-açúcar sejam regeneradas por ele. Existe um outro método de transformação, que é através do uso de uma bactéria, que é a Agrobacterium tumefaciens, né? Só que a cana, por ser uma monocotiledônia, uma gramínea, ela não é tão bem, não trabalha bem com esse tipo de sistema biológico. O que nós estamos trabalhando hoje em dia é tentar fazer protocolos diferentes, usar meios diferentes para que haja uma interação, uma melhor interação entre essa bactéria e a cana-de-açúcar, para fazer com que haja a transformação também da cana-de-açúcar através da agrobactéria, né? É um método mais barato do que a biobalística, e aí você consegue também colocar genes isolados diferentes da biobalística, que quando você trabalha com biobalística você coloca muitos genes ao mesmo tempo. A clonagem vegetal é um processo sustentável, ajuda a combater a extinção, melhora a genética das plantas, aumenta a produtividade e a qualidade dos frutos, além de trazer benefícios sociais. As pesquisas com a clonagem começaram da necessidade de se produzir plantas adultas mais rapidamente. No primeiro bloco, você viu como fazer a clonagem de pinheiros por meio da enxertia. Agora, a professora Kátia nos mostra uma outra alternativa, a estaquia para a clonagem de plantas nativas e ornamentais. Então, um exemplo é um galho que a gente pode pegar de uma planta qualquer e corta-se fragmentos de 10, 12 centímetros, via de regra com 2 folhas na porção apical, e trata-se esse material com um regulador vegetal, com um hormônio, né? Trata-se a base dele e coloca-se num substrato para enraizar. Esse material é levado à casa de vegetação e, ao redor de 30, 40, 60 dias, dependendo da espécie, ele está enraizado, as raizinhas saindo aí pelo tubete, onde a gente pode perceber uma condição assim, né? Então, isto é a clonagem, é um material idêntico à planta-mãe, que já vai estar produzindo, florescendo, frutificando, desde que coletado de uma planta já adulta. Toda essa questão da clonagem, ela é sustentável, né? Impacta na questão social, no econômico e no ecológico. A senhora pode comentar um pouquinho a respeito disso? O nosso interesse enquanto universidade é desenvolver técnicas ou viabilizar metodologias para que o pequeno produtor ou o grande produtor desenvolvam essa técnica de uma maneira mais viável e mais sustentável. Então, acertando as concentrações daquele produto utilizado num menor tempo, para esse material ficar o menor tempo em casa de vegetação, com o fornecimento precoce de mudas de alta qualidade. Nós temos interesse em propagar espécies nativas com potencial ornamental ou aquelas ornamentais de um elevado custo para diminuição daquele custo para o mercado. Então, a gente tem selecionado algumas espécies de interesse para fazer essa clonagem barateando o preço da muda. E em 2003, com o objetivo de caracterizar os estudos de propagação vegetativa via estaquia, surgiu o GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Estaquia, que tem como coordenadora a professora Kátia Zufelato. Estou aqui em Curitiba há 15 anos e desde que eu cheguei aqui, o intuito era caracterizar o nosso grupo de pesquisa com um nome, com uma identidade. E aí foi criado o GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Estaquia, onde a gente desenvolve uma série de pesquisas de propagação vegetativa com a utilização de auxinas, de reguladores vegetais para a indução do enraizamento, com uma grande parceria com a Embrapa Florestas em Colombo, trabalhando com espécies nativas, com espécies medicinais, espécies ornamentais, espécies de interesse. Dos estudos do grupo, surgiu a parceria com a Embrapa Florestas em Colombo, no Paraná. Vários projetos começaram a ser desenvolvidos utilizando a infraestrutura da Embrapa.
importância maior é a interação dos alunos com a pesquisa. Geralmente, com a professora Kátia, a gente tem alunos de mestrado e doutorado que vêm fazer os projetos, parte do projeto deles, aqui na Embrapa Florestas. E a gente ajuda eles com a parte de estrutura física, parte de material e algumas técnicas. E eles também trazem para a gente bastante conhecimento da área teórica, a parte técnica, que a professora Kátia sempre está em contato com a gente. Isso é uma coisa bastante importante. Aqui é o mini jardim clonal. Aqui vem as espécies depois que elas já estão... já foi feito material de estaquia ou de semente. O objetivo é a gente conseguir mini propágulos para fazer a mini estaquia. Ou estaquia normal com propágulos num tamanho adequado que esteja bom para a formação de uma estaca com qualidade para muda depois de formada. Primeira etapa, geralmente antes de vir para cá, a gente coleta material de campo ou faz as mudas por semente. Daí vem para cá, depois estabelecido a muda por estaca ou semente, e daqui a gente multiplica aquele material para testar ou a técnica de estaquia, ou para multiplicação daquele material, ou testar se aquele material tem uma boa capacidade para enraizamento e, posteriormente, as mudas produzidas aqui, testar elas a campo para ver como elas se saem depois da clonagem, se elas têm um bom desempenho, se elas são semelhantes às plantas que deram origem a elas, ver se o ciclo se fecha, né? Da produção da muda até o desenvolvimento da planta a campo. Aqui eu só posso mostrar para vocês a produção das mudas, né? A muda a campo que você me pediu, eu vou ficar lhe devendo porque geralmente a gente não tem aqui dentro da Embrapa experimentos clonais. Então assim, tem várias espécies, a maioria delas são para formação de protocolo de estaquia, que não é o caso do guarandi, do cedro australiano, vassourão branco, o próprio ariticum do cerrado. Tem várias coisas, não é só clonagem de plantas, tem todo o ciclo que envolve a clonagem, tanto da parte das técnicas de clonagem, técnicas de mini jardim, fertirrigação e também depois quando a muda já está formada. Outro benefício do projeto é a produção de espécies nativas brasileiras. A importância disto é o auxílio na revegetação e regeneração de ecossistemas degradados. Cada vez mais há interesse em plantar espécies nativas em empresas e propriedades particulares. No entanto, o fornecimento de mudas em quantidade e variedade é escasso. Assim, com o projeto, é possível propagar as espécies nativas. Então, como a gente tinha conversado, a Universidade Federal do Paraná tem uma parceria com a Embrapa Florestas aqui em Colombo, onde nós utilizamos estruturas e infraestruturas que não temos lá no Centro Politécnico. Esse local é chamado de mini jardim clonal, onde nós temos mudas vindas de estaquia, as quais fornecem material de rebrota, jovem, juvenil, aptos a serem confeccionadas mini estacas para o enraizamento. Então, esse material sofre podas periódicas, adubações periódicas por um sistema de fertirrigação e nos fornece um material rejuvenescido, muito mais propício ao enraizamento. A estaquia é feita aqui em casas de vegetação e levada para lá também. Depende da espécie, depende do trabalho, o aluno que desenvolve esse trabalho, ele fica mais aqui ou mais lá. Essa parceria beneficia troca de recursos, como nós fornecendo os alunos de graduação, de pós-graduação, e a Embrapa fornecendo a infraestrutura que nós não temos, técnicos, plantão de final de semana, veículos e parceria com outras empresas.